Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora por que o Lula está todo animado com o Trump, né? O Trump está ajudando a Cláudia Sheinbaum do México, está ajudando o Trudeau do Canadá com as políticas erráticas dele. O Lula está achando que o Trump vai ajudar ele também. Eu vou explicar para vocês por que não vai ser bem assim, tá? Embora, de fato, eu esteja falando, o Trump está errando. Essa política de tarifas que ele está fazendo com o Canadá e com o México, tá? Ajuda a Cláudia Sheinbaum no México, ajudou o Trudeau no Canadá. Isso está óbvio que está acontecendo, é notório isso que está acontecendo lá. Mas o mesmo não vai acontecer com o Lula aqui no Brasil. O pessoal aqui do Brasil já está animado com essa possibilidade. Eu vou explicar para vocês por que isso não vai ajudar o Lula aqui no Brasil. Essa notícia foi sugerida por O Banqueiro Anarquista, Heitor e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o pessoal que vota no Trump, que gosta do Trump, tem dito que o Trump está fazendo aquilo que ele prometeu na campanha, né? Por exemplo, aumentar tarifas de importação para os Estados Unidos. E eu já falei para vocês, isso é um erro dele, né? Não interessa se ele prometeu ou não prometeu, eu não sei se prometeu ou se não prometeu, mas o fato é que é um erro do mesmo jeito. Por quê? Porque tarifa impacta os americanos, prejudica os americanos muito mais do que ajuda. Essa ideia de que vamos aumentar tarifas de importação para trazer os empregos de volta, para trazer economia, para melhorar a vida no nosso país, isso é falso. A vida no país melhora, quanto mais comércio você faz com o exterior, melhor para todo mundo ganha. Economia não é um jogo de soma zero. Essa ideia de que não, que os empregos têm que voltar para os Estados Unidos para não ter que pagar imposto, isso é balela. No final das contas, alguns empregos voltam, é verdade, mas a quantidade é mínima e é um custo terrível para todo o resto da sociedade. É o que aconteceu aqui no Brasil com a taxa das blusinhas, né? A taxa das blusinhas do Lula tinha exatamente a hipótese de você ajudar os empresários brasileiros que estavam numa competição, supostamente uma competição injusta com os chineses. As pessoas compravam as blusinhas lá na China, estava todo mundo feliz comprando blusinha da Shein, da Shopee, que é baratinho e coisa e tal. Aí botaram a taxa de importação para ajudar os comerciantes brasileiros. E os comerciantes dizem que melhorou, não, porque ajudaram, sei lá, aumentou 400 pessoas trabalhando nas lojas aqui no Brasil. Aí olha o absurdo que é isso. Ajudou 400 pessoas aqui no Brasil em troca de milhões de pessoas que compravam a blusinha baratinha lá da Shein, da Shopee, que ficaram prejudicadas. E muitas dessas pessoas nem vão comprar nas lojas do Brasil, porque no Brasil é tudo caro. Então, ou seja, a pessoa ela deixou de comprar da China e não vai comprar no Brasil também não. É uma idiotice esse troço. Você pode até ter algum aumento de vagas ou de empregos no Brasil, mas é uma coisa ridícula perto do prejuízo que você causa para a imensa maioria da população brasileira, né? Então, sempre foi errada essa tática, mas é pior ainda quando o Trump começa a usar isso contra os principais parceiros comerciais dele, que é o México, o Canadá e a China, né? E logo que o Trump assumiu, né, a presidência, ele colocou tarifas de 25% em produtos do México e do Canadá, que são os principais parceiros comerciais americanos, que são aliados americanos de muito tempo e coisa e tal, botou uma tarifa enorme nisso daí. Eu falei para vocês, é um absurdo isso, não tem nada que justifique esse negócio. Ele justificou dizendo que era questão do fentanil e não sei o que lá, nada justifica esse negócio. Principalmente no Canadá, a quantidade de fentanil que passa pelo Canadá é ridícula, né? Pois bem, aí logo depois ele tirou essa tarifa. Aí o pessoal falou assim, não, tá vendo? O Trump tá fazendo uma estratégia para negociação. E eu até refleti isso, eu falei, não, realmente o Trump tá fazendo só uma estratégia de negociação, então beleza, se é isso, até concordo, ele queria, né, dar um chacoalhão na relação dele aí com o México, com o Canadá, queria trazer o pessoal para negociar. Se era esse o objetivo, ele conseguiu, tá beleza, excelente, ótima notícia no final das contas. Mas aí depois, um mês depois, ele vai e sobe de novo a tarifa. Ou seja, não tem mais justificativa esse troço. E agora tirou a tarifa de novo. Ou seja, a impressão que dá é que ele não sabe o que está fazendo. Ele está numa coisa de, sei lá, né, de ir por instinto, tentando criar uma incerteza muito grande nesse negócio de tarifa. E como eu avisei já falei isso em outros vídeos já, quem que isso ajuda? Isso ajuda o pessoal da esquerda no México e no Canadá. Porque é lógico, porque eles que já se vendiam contra o Trump naquela ocasião, né? O Trump, essa malvadeza do Trump de botar tarifa no México e no Canadá, absolutamente do nada, absolutamente sem nenhum motivo, sem nada. O Canadá e o México nunca fizeram nada contra os Estados Unidos, nunca prejudicaram os Estados Unidos em nada, e aí de repente eles começam a botar essas tarifas, evidentemente que isso está ajudando os países, né? Aqui, ó. Como o Trump ajudou a aumentar a popularidade da presidente de esquerda do México, a Cláudia Sheinbaum,
recentemente tomou posse, está neste momento com 85% de aprovação no México, uma coisa inédita. Nunca um presidente mexicano teve tanta aprovação como ela está tendo agora. Por quê? Porque ela está sendo vista como alguém que tem brigado com o Trump e conseguido manter a tarifa baixa. O Trump, malvadão, aumenta a tarifa, ela vai lá, negocia com ele e consegue baixar a tarifa. O que está rolando aí, eu não sei, mas o fato é aquilo que eu falo para vocês, o Trump está agindo como um esquerdista infiltrado mesmo. Está ajudando a esquerda mexicana. A mesma coisa lá no Canadá, aqui, ó, cabo eleitoral às avessas. O Trump ajuda os liberais de Trudeau a virar o jogo político no Canadá. Eu já mostrei para vocês esse gráfico aqui, que é impressionante aqui, ó. O Trudeau estava morto político. O Trudeau renunciou, ele chegou a renunciar. Ele ainda é o primeiro-ministro do Canadá, mas ele já renunciou. O Partido Liberal lá está para escolher um outro presidente, coisa e tal. Só que agora ele voltou atrás. Aqui, olha só, os liberais estão crescendo aqui. A última pesquisa já deu os liberais à frente dos conservadores para as próximas eleições no Canadá. Ou seja, graças a isso daqui, ao momento que o Trump tomou posse, os liberais começaram a crescer. Por quê? Exatamente porque o Trump está tomando medidas que não fazem sentido, né? E é o que eu falo para vocês, isso é um problema sério que a gente tem na internet hoje, que o pessoal acha que é narrativa de um lado, narrativa de outro. Não, que tem que escolher a narrativa e a narrativa que for melhor. E eu falo para vocês, não, ao contrário. É isso que fala, inclusive, a praxeologia. Você não pode, se você tem informação incerta, você tem que partir do básico, você tem que partir da base. Você tem que ir para o lado da verdade, para o lado da efetividade. Não houve nenhum ataque do Canadá e do México contra os Estados Unidos. No momento que o Trump começa a punir o México e o Canadá com isso, evidentemente que ele está prejudicando a direita nesses países e está ajudando a esquerda. É o que está acontecendo, né? A gente está vendo isso aqui abertamente nessa história. E aí, o mais engraçado é que eu fico imaginando que já tem muita gente no governo Lula achando doido para criar briga com os Estados Unidos exatamente para ganhar esse mesmo efeito aqui. No final das contas, eles estão vendo isso daí, né? Se o Trump colocar tarifas no Brasil também agora, vai ajudar o Lula. Eu tenho certeza que vai ajudar o Lula no final das contas. Por isso que eu acho que a abordagem do Trump, no caso do Brasil, está correta. Ele está atacando o Alexandre de Moraes, ele está atacando as pessoas que fizeram os absurdos aqui em termos de perseguição ao Bolsonaro, em termos de censura, em termos de taxação de big techs, esse tipo de coisa. Ele está atacando essas pessoas. Isso é a forma correta de fazer a coisa. Se ele colocar tarifas no Brasil também, vai parecer do mesmo jeito, vai favorecer o Lula ao invés de ajudar a Bolsonaro ou ajudar a direita no Brasil, no final das contas, né? Quando ele ataca o Alexandre de Moraes, não tem problema. Por quê? Porque ele está certo. O Alexandre de Moraes está errado mesmo. A gente sabe que ele está errado. O Alexandre de Moraes, ninguém tem dúvida de que ele exagerou no uso das atribuições aqui no Brasil, de perseguir Bolsonaro, perseguir opositores a qualquer custo. Então, o Brasil, nesse momento, até aqui, não tem tido esse efeito de piora, ou, por outro lado, de melhora da avaliação do Lula por conta do ataque do Trump, como o Canadá e o México têm sentido, né? Exatamente por quê? Porque no caso do Brasil, até aqui, o Trump tem feito a coisa corretamente, né? Enfim, essa é a situação. Agora, o curioso, então, é que o que a gente chega à conclusão é que o Trump está mesmo com a ideia errada, né? O Trump está com aquela ideia ultrapassada de achar que, não, eu tenho que fechar o meu país aqui, eu tenho que botar tarifas para desenvolver a indústria nacional. E ele chega a mostrar até aqui, ó, ele fez um discurso agora, aqui, ó. Os globalistas não gostam disso porque isso traz os empregos de volta para os Estados Unidos. E repara uma coisa, eu tenho uma briga muito grande com o pessoal que usa esse termo globalista, né? Porque é o que eu falo para vocês, globalização é uma coisa positiva. Você fazer comércio com o mundo inteiro, quanto mais pessoas você faz comércio, é melhor, gente. A riqueza se cria quando você faz comércio com mais pessoas. Então, haver muitas transações comerciais com todo mundo, o que a gente chama de globalização, é uma coisa positiva. E aí o pessoal fala assim, não, Peter, mas globalismo é uma coisa, globalização é outra, coisa e tal. E a verdade é que, nesse caso, eu não entendo o que é globalista no final das contas. Eu acho que globalista é um termo que eles usam para nova ordem mundial, né? Que tem um governo comunista que quer destruir a sociedade, coisa e tal. E se é nesse termo que globalista é usado, então o Putin é o maior globalista do mundo, né? O Putin é o grande globalista nessa história, né? Mas o Trump usou o termo globalista aqui no sentido de globalização mesmo, porque ele está dizendo aqui, ó, os globalistas não gostam disso porque isso traz empregos de volta para os Estados Unidos. O que ele está dizendo é, não, temos que fechar a fronteira. Cara, isso
essa política mercantilista de fechar o país para criar empregos dentro do país, cara, isso é coisa ultrapassada em 1950, já era ultrapassado naquela época. Isso o pessoal já sabe que não resolve nada. Por quê? Olha só, o gráfico mostra aqui, ó, 10 mil empregos americanos que foram gerados agora, é todo orgulhoso aqui, ó. Tinham perdido nos últimos meses 111 mil empregos e agora ganharam 10 mil empregos. O problema é a mesma história das blusinhas aqui no Brasil. Sim, de fato, alguns empregos foram salvos aqui no Brasil. Algumas empresas ganharam dinheiro com a taxa da blusinha aqui no Brasil, eu não tenho dúvida nenhuma. Mas a quantidade de gente que perdeu é muito maior. Um monte de gente que podia comprar blusinha baratinha, agora não pode mais, que podia comprar a placa de vídeo baratinha, agora não pode comprar mais. Isso em troca de quê? De meia dúzia de pessoas ter sido favorecida aqui no Brasil. O que o Trump está falando é exatamente isso. 10 mil pessoas ganharam emprego a troco de um monte de empresa americana. Vai encarecer tudo, né? Vai encarecer carro, vai encarecer tudo lá nos Estados Unidos, porque ele botou imposto de importação em tudo, então vai encarecer as coisas nos Estados Unidos. Ou seja, vai piorar para todo mundo literalmente, e vai favorecer uma pequena minoria. Essa coisa não funciona, isso não se sustenta. E eu achei no primeiro momento que o Trump queria usar isso só como uma jogada para fazer uma negociação com o México, com o Canadá, mas aparentemente não. Ele está mesmo com essa ideia idiota de que globalização é uma coisa ruim, não temos que fazer negócio com o resto do mundo. Isso é o caminho para a ruína econômica, né? Agora, é o que eu falo para vocês, se o pessoal do Lula está achando que isso vai se aplicar ao Brasil também, isso tá errado. Por quê? Primeiro porque o Brasil ainda não entrou nessa parada, né? Pelo menos por enquanto não, só o ferro e o alumínio que eles botaram isso aí, mas ainda não bateu direto aqui no Brasil essa história. Não foi uma ação direta contra o Brasil, como foi contra o México e contra o Canadá. Mas além disso, o Lula está errado. Isso que eu falo para vocês, o problema do Trump é que ele está fazendo coisas meio que aleatórias, ele não está se preocupando em seguir uma linha ética de comportamento. No caso da Ucrânia e da Rússia, tem lado certo e tem lado errado. Não há o que se dizer, a Rússia invadiu a Ucrânia, não tem nenhuma outra nuance, nenhum outro contexto por trás disso. Quem inventa essas histórias é a propaganda russa. Foi só uma invasão imperialista da Rússia contra a Ucrânia. E todo mundo percebe isso. E daí o Trump está perdendo esse apoio lá dos Estados Unidos, está cada vez pior isso daqui. A popularidade do Trump, a gente já mostrou no outro gráfico aqui, está caindo, já tá maior a desaprovação dele do que a aprovação para um presidente que tem menos de 30 dias de governo. É uma coisa preocupante, um pouquinho mais de 30 dias de governo, né? Mas é uma coisa preocupante. 30 dias de governo já está mais desaprovado do que aprovado. Isso vai enfraquecer ele à medida que o tempo está passando. 2026 tem eleições nos Estados Unidos. O Trump pode perder a maioria dele na Câmara dos Deputados. Vai ficar tudo mais complicado. Sabe todos esses processos que o Trump está fazendo contra o Alexandre de Moraes e coisa e tal? Se ele não tomar cuidado com esse tipo de coisa, isso vai enfraquecer ele para 2026. A partir daí vai virar um pato manco, né? Outra coisa aqui também que ele fala aqui, ó. Porque o mercado tá acabando e coisa e tal, né? Eu acho que são os globalistas que não querem ver o nosso país rico e eles não gostam disso e não sei o que lá. Ou seja, o Trump está usando o termo globalistas com uma mistura das duas coisas no final das contas, né? Está usando como globalização e como globalista uma entidade internacional que controla as pessoas, que eu já falei para vocês, é besteira pensar nesses termos. O problema é você investigar a causa real da coisa, o problema real da coisa. Agir da forma como ele está agindo, meio que aleatoriamente aplicando multas e tarifas e coisa e tal, ele está perdendo o controle da economia americana, está prejudicando o próprio governo e prejudicando os americanos. E arrisca colocar o Brasil numa situação ruim também, como eu falei. Eu acho que o Lula não vai se beneficiar disso daí. Mas o Bolsonaro pode ficar nesse mesmo problema, pode se ver queimado por conta do Trump. Ele é amigo do Trump. Quando chegar 2026, ele pode estar solto, pode concorrer à eleição no Brasil, mas vai ter um monte de gente apontando que o Bolsonaro é igual ao Trump. Olha a merda que o Trump está fazendo lá nos Estados Unidos. A gente vai querer isso aqui para o Brasil? Eu temo muito esse tipo de coisa. Eu espero que o Trump melhore rapidamente lá, se coloque na posição correta, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.